Fala galera do Extremidade Tricolor, mais um vídeo aqui, mais uma brincadeira, né? Mais uma vez para falar de Fluminense, agora para cornetar um pouquinho. Neto vai explicar aí a brincadeira um pouco, mas antes quero que ele se apresente antes de tocar a vinheta. Fala aí, Neto. Apresenta aí. E aí, pessoal, mais um vídeo do De Zero ao Extremo, onde a gente vai analisar, fazer a parte 2 para conectar as bizarrices que as diretorias do Fluminense fizeram durante os anos. Então vamos lá, toca a vinheta aí e vamos logo pro vídeo. Pode começar, Neto? Vamos embora. Então, Explicar a brincadeira de... Neto vai explicar a brincadeira aí, porque é a primeira vez que eu tô brincando, ele vai explicar a brincadeira aí pra gente começar a falar mal das pessoas. Vai ser o seguinte: quadro inspirado no de 0 a 10 da TNT, nota de 0 a 10, como o próprio nome é autoexplicativo. 0 só pode uma nota, 10 só pode uma, e o restante pode ser quantos quiser. Aí a gente vai debatendo aqui e, de preferência, entrar no consenso. No caso específico do tema de hoje, 10 vai ser tipo o pior nome e 0 vai ser o melhor. Entendi. Aí vai ser quantos jogadores? Vai ser tipo que um ranking? 20. Meio que um ranking. Tá, então vamos Vou lá. apresentar aqui a tela. Apresenta essa tela aí e vamos brincar. Cara, eu adoro essas brincadeiras, mano. Bora, computador. O computador tá pedindo arrego já. Tá vendo aí? Opa, que beleza. Isso vai ser muito bom. Deixa eu só fazer um negocinho. Simbora. Vamos lá. Primeiro nome, Guilherme, Atlético Mineiro. Neto, antes de você botar aí aí o pessoal para debater os nomes, vamos fazer o seguinte, cara. Vai ficar melhor assim, vai ficar mais melhor o debate. Tem 20 jogadores, né? E ali a pontuação de 1 até 10, né? Vamos fazer o seguinte, a gente só pode botar 2 jogadores numa nota. Por exemplo, tem 4 jogadores que a gente achou que é 10, mas a gente tem que ver ali, ranquear bonitinho, porque não pode ficar 4, tem que ser 2 em cada nota. Já que tem 20, pode ficar 2 no 10, 2 no 9, 2 no 8, entendeu? Não, limita só o 0 sendo 1 e o 10 outro. E o restante a gente vai dividindo, que aí deixa mais difícil o negócio. Teu irmão sofreu da outra vez para colocar a nota aqui. Sendo desse jeito. Ótimo, vamos lá. Primeiro nome. Guilherme, ex-Atlético Mineiro, ex-Cruzeiro. Jogou aqui, eu acho que foi em 2019 com o Diniz. Cara, te falar, lembro muito pouco, entendeu? Lembro muito, muito pouco. Se jogou com aquele timaço do Diniz, que jogava muita bola, só que não fazia gol. Então, uma contratação que não foi tão boa, né? Só que eu lembro muito pouco. E se eu lembro pouco também, é que ela deu uma amnésia legal, não deu tempo para sentir muita raiva, né? Porque a gente tem ódio de jogador ruim. Então, eu acho que a gente deve guardar as piores notas aí. O que você acha? Eu também acho. Ele foi. No outro vídeo, teve muito desse tipo de jogador, que foi que jogou pouco e não entregou nada, ou jogou pouco e entregou tão pouco quanto. Tá. Então vamos fazer o seguinte: vamos deixar ele no 1, porque aí se tiver jogadores que a gente tem amnésia assim, que a gente não lembra, a gente vai subindo ou descendo. Entendeu? Beleza. Bruno Silva. Então, o Bruno Silva, o que acontece? Eu fiquei muito hypado na contratação dele, porque ele foi um jogador que jogou muito bem no Botafogo. Eu acho que se bobear foi a melhor fase dele no Botafogo. Não acho também que ele jogou muito mal, né? Eu acho que foi uma aposta boa, entendeu? Mas
teve mais partidas ruins do que partidas boas, então eu não sinto muita raiva assim, a passagem dele para o Fluminense, porque foi um nome bom, foi uma aposta boa pelo que ele apresentou de bom, né? Aí ele teve uma contusão, depois foi para o Fluminense, já vi coisas piores no Fluminense. Cara, como tu disse, foi uma aposta boa para a época que ele jogou bem no Botafogo. Ele ficou no contexto que era um time que formado por apostas e que, vamos dizer assim, como é que eu posso dizer? Que tudo dava errado. Podia jogar feito o Barcelona do Guardiola, mas dava tudo errado. Então, não... E dentre dos nomes, eu acho que para aquela época teve nome pior. Colocaria num... Levando em conta as bizarrices que vem depois aqui também, eu acho que eu colocaria no 3 ou no 4. Podendo subir ou descer. Então, como a gente lembra do Bruno Silva, ele por ser um nome grande, a gente pode botar, quer dizer, grande no contexto do que era o Fluminense, né? Que, pelo amor de Deus, né? Bruno Silva. A gente pode deixar ele no 3. Beleza. Próximo nome, o companheiro de Bruno Silva, Ayrton Barriga de Cachaça. Então, aí já entramos na brincadeira, porque o Ayrton, ele era um jogador que tecnicamente ele era bom. Só que, né, se ele era jogador de futebol, então eu podia ser jogador de futebol, né? Porque eu tenho, acho que a mesma questão física que ele, né? Forma física que ele. E tipo assim, um jogador para ser titular, cara, é aquela mesma regra do Agenor, que era o goleiro do Fluminense. Ele já não tinha reflexo, né, para jogar Série A. Né? Então, o Ayrton até fez umas boas partidas tecnicamente. Só que aí é forçar muita barra colocar ele como titular. Dava para ver ele em campo, né, como que ele estava, né? Então, eu já acho que não acho que foi uma passagem muito ruim para o Fluminense. Vou que nem a da Bruno Silva foi boa pelos contextos, mas também aquele negócio de ficar forçando para ser time titular me deu um pouco de raiva. Então coloco ele ali na faixa do 4, ali um pouco acima do Bruno Silva. Não sei se você tem a mesma visão que eu. Ele tá longe de ser dos piores nomes que vão estar aqui no restante. Então, tá justa a nota. Kaique atacante. Aí já começou a ficar bom. Se você quiser, já emenda logo o Júnior Dutra, que é... Júnior Dutra foi no outro. O Júnior Dutra foi no outro vídeo. Ele não tá aqui nessa, não. Foi uma cagada enorme do Fluminense, porque o Fluminense, eu lembro dessa época que o Fluminense estava jogando muito mal, estava com resultados muito, muito ruins. A editoria começou a contratar um monte de jogador, cara, Júnior Dutra, Kaique no mesmo tempo. E eu não sei, mas a gente tinha uma partida muito importante de mata-mata, não lembro se era Sul-Americano ou Copa do Brasil, que a gente estava bem, cara. Eu acho que é 2019, a época dele, eu não lembro agora exatamente. Acho que foi 18. O 18 que a gente teve aquela partida da Copa do Brasil, né, contra o Flamengo. Isso aí, a gente estava numa competição muito boa, né? E aí juntou Kaique, juntou Júnior Dutra para jogar nesse time titular, cara. Aí me dava muito ódio, porque era cada lambança uma atrás da outra no campo, né? Que não dá, né? Aí depois parece que alguns anos depois ele teve falando mal do Fluminense, né? Falando alguns comentários sobre sua passagem, né? Então eu coloco aí na posição aí de 8 para 9, cara, Kaique. E se o Júnior Dutra tivesse aí, era 10. Tu chegou a ver outro vídeo? Eu vi sim. Júnior Dutra foi por aí, é porque tinha nome bem pior do que ele. Mas ele tem um que foi bem bonzinho também. Bora lá, que esse nome aqui. Acho que esse nome aqui tu vai gostar. Robinho. Cara, Robinho. O Robinho é perfeito, porque foi a mesma coisa que o Capitão Moldávia, né? Não sei da onde
que viram o talento dele para pagar uma fortuna. Não sei se na época foi 12 milhões que pagaram o Robinho? Acho que foi 10. Era o dinheiro para eu fazer alguma coisa para renovação do Scarpa, eu acho. Impressionante, gastaram esse dinheiro todo num jogador que não era conhecido, não tinha referência nenhuma, né? Não teve base, né, relevante. Na época a gente não estava muito bem. Não, hoje a gente já está mal, então naquela época a gente estava muito mal ainda financeiramente. Então o Robinho com certeza é o candidato muito pela irresponsabilidade da diretoria por pagar esse preço muito alto. Então pode colocar ele lá em cima, cara. Se o preço é alto, a nota dele também é. Cara, assim, Ed Carlos e Rui Cabeção, pra tu são teus 10 ou não? O ruim não é não, cara. Qual que é o outro? E o Ed Carlos? Ed Carlos, o zagueiro. Então, vamos... Ele também não é não. O Robinho foi muito decepcionante por causa do valor, cara. Cara, levando em conta os nomes que a gente tem, levando em conta o não retorno que ele deu, levando em conta a responsabilidade, pra mim ele é 10. Então pode botar ele no 10 aí, cara. Concordo também. Kelvin, ponta. Sabe, eu tenho uma teoria, cara, que o Brasil ele parou de fazer nomes bons na defesa porque na verdade, nós somos referências, a seleção brasileira, em todas as posições, né? E na lateral esquerda, lateral direita, a gente teve Roberto Carlos, Marcelo, Cafu, né? A gente teve grandes zagueiros. E, cara, aí o Brasil começou a revelar muitos pontas, porque a Europa comprava muito e é o que dava mais dinheiro, né? E o Fluminense estava numa época onde estava gastando muito dinheiro com ponta, cara. Muito, 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 muito. Aí não sei de que contexto, né, eles fizeram essa compra, né? Parece que ele teve uma passagem boa ali, não sei se era pelo Atlético Paranaense ou pelo São Paulo, né? Acho que foi São Paulo. Só que tipo assim, foi o auge dele, foi nota 6 nesses clubes, entendeu? E para jogar, né? E o Fluminense contratou ele para ser titular, né, cara? E foi uma decepção, né? Eu acho que muitos jogadores aí foi contratado para ser apostas e decepcionou, né? E teve muitos jogadores aí que foi contratação de irresponsabilidade, né? E eu acho que o Kelvin está nessa aposta aí de jogadores que era mediano, né? E não rendeu, e não funcionou. Então, para mim, ele vai numa nota de 5, né? Eu acho que ele não está abaixo do Bruno Silva e do Ayrton. Eu ia ser até bonzinho com ele, que eu ia ser a mesma coisa do Guilherme, que não deu nem pra gente passar raiva com ele porque viu pouco. Mas o Bruno Silva e Ayrton teve ali, cara, a desculpa da questão técnica, né? Que eles pelo menos tinham. É, justo. O Ayrton, a gente espera, o Kelvin, a gente esperava isso dele, né? Porque ele foi contratado nessa expectativa, né? E não rendeu nada. Eu acho que ele nem ficou nem um ano no Fluminense, cara. É, justo. Esse tem uma peculiaridade. Alan, a segunda passagem dele pelo Fluminense. Ignora a primeira, só a segunda passagem. Então, eu ia perguntar isso. O Alan, cara, eu vou te falar, ele para mim é ali no 1. Por quê? Porque eu acho que ele foi contratado no Fluminense numa época melhor depois de 2012, cara. Entendeu? Ali onde ele teve pouco espaço, onde ele demonstrava futebol, ele perdia espaço para os jogadores que eram o Cano, para os jogadores que eram o Kennedy, né? E o Alan não conseguiu render mais do que eles. O Alan não conseguiu render mais do que eles, entendeu? Não acho que as partidas dele muito ruim pelo Fluminense. Também ele ficou ali na vaga de muitos jogadores que era a revelação do Fluminense, né? Então o Alan ele saiu mais por causa disso, porque não tem vaga para ele.
E também tem muita questão física dele, né? Porque ele só jogou na China. E na China, ali você joga entre 20 e 25 partidas, né? E o futebol brasileiro é outra coisa. Então, eu acho que o Alan não é uma das piores contratações. Já vi muito pior para botar o Alan lá em cima. Para mim, ele bota aí no 1 também, para mim. Cara, só adicionando uma coisa aqui. A diretoria do Fluminense tem que parar com essa mania de jogou no Fluminense, a gente saiu, a gente tem que trazer de volta, a não ser que seja uma extra classe. O Alan não é, nunca foi e provavelmente nunca vai ser em relação ao jogador. Pergunta rápida, só responde com o seu não para o vídeo não ficar muito, muito longo. Você acha que o Fluminense vai trazer um Marco Júnior? Acho que sim. Não sei quando, mas acho que sim. Tá bom. Aí, ó, já fechamos aí o número 1 aí. Então, o Guilherme e o Alan aí tá com os menos excepcionais. Giovani, lateral esquerdo. Acho que veio do Criciúma, se não me engano, não sei se foi antes do Nino ou se foi junto com o Nino. Mas eu sei que ele veio do Criciúma. Cara, aí, pelo que eu tô vendo aí na foto, tá aí Mate Vitão, cara. Ah, então, é? Não me atentei a esse detalhe, então foi antes. Então foi muito antes. Eu tô naquela amnésia, cara. Você tem alguma coisa para falar dele? Cara, o que eu tenho para falar é... Eu fui pesquisar piores jogadores da história do Fluminense. Ele teve uma discussão brava da lateral esquerda e ele tava nela. Então você pode botar aí, aí a posição dele, porque realmente eu não lembro desse cara aí. É porque na minha cabeça tá martelado o Egídio do Nino Barcelo, que outra pessoa assim não consigo. Mas vai, pode ir. Então eu colocaria não sei se assim... Não, vou colocar junto com o Kelvin, porque eu acho que ele chegou a ser pior que o Ayrton, só que eu acho que não chegou a ser tão pior que o Kelvin, então vai uns 5. Rainer. Tá certo. Ok. Vamos lá, próximo. Rainer. Rainer, cara. Posso te falar um negócio? Eu gostava do Rainer, porque ele era muito dedicado, muito esforçado. Ele fazia as lambanças dele, voltava para marcar. Não sei se você lembra, cara, tinha uma época que ele estava jogando muito bem no Fluminense, só que ele não fazia gol. Então ele tava muitas partidas sem fazer gol, cara. Ele ficou 1 ou foi 2 anos, se eu não me engano, sem fazer gol. Aí chegou no Fluminense, custou um pouquinho, aí fez um. É. Se não me engano, contra o Nova Iguaçu, inclusive. Então, na minha opinião, eu não acho o Rainer no contexto do Fluminense, onde eu acho que até pegou um Fluminense bom, né, cara? Pelo uniforme ali, ó, 2013, 2012. 2012 não foi, eu acho que ele deve... A Unimed saiu que ano? Foi 2014 ou 2015? Nossa, cara, agora você me pegou. Eu acho que ele foi pós 2013 e um ano antes da Unimed sair, que foi a reta final da Unimed. Não ficou muito no Fluminense, muito tempo no Fluminense, mas para mim ele se esforçava. Ele era que nem o Caio Paulista, né? Se esforçava pelo menos. Então eu trocaria, eu botava o Guilherme na 2 e botava ele na 1, cara. Justo. Cara, agora vamos ter uma discussão boa, porque dentre os nomes que estão aqui, eu acho que meu zero vem agora. Ciro. Quem é esse cara aí? Ele foi um atacante, teve uma boa fase no esporte. Ciro. Ciro? Ih, não vou lembrar. Não vou lembrar. Ciro? Ele teve uma boa fase no esporte, veio para o Fluminense, se não me engano, na época de ganhar Brasileirão. Não lembro se ele chegou a ganhar ou se foi 2011. Pelo uniforme que ele está na foto, eu acho que ele chegou a ganhar. Ele era reserva, mas até onde eu sei, ele costumava fazer os golzinhos dele. Para mim, ele é o Zé. Então, pelo Neto, vamos fazer o seguinte, vamos usar só do 1 até o 10, porque vai ficar 2 para cada um certinho. Aí vai ficar legal.
Não, vamos manter essa dinâmica, pô. Usar o zero, que a ideia é justamente de fazer do 0 até o 10. Ah, então pode botar ele, até o 0. Fernando Pacheco. O Fernando Pacheco pode botar aí na 2. Por quê? Porque o Fernando Pacheco, ele deviou muito, né? Só que antigamente o Fluminense fazia assim: ele comprava no começo da temporada 12 pessoas para um dar certo, entendeu? E era pessoas com mais de 30 anos, entendeu? De idade. E essas pessoas não tinham pelo menos o nome, né? Porque às vezes hoje o Fluminense está contratando muito velho, mas pelo menos tem um nome, né? Tem uma bagagem, Renato Augusto, Felipe Melo, Marcelo. E foi no começo da gestão do Mário, né? Comprou um jogador aposta. Eu acho que o Fluminense pagou pelo Fernando Pacheco. Ele era da seleção, se eu não me engano, a seleção do Equador. Agora eu não lembro. Peru. A seleção. Isso, seleção do Peru. E parece que ele não deu certo no Brasil, né? Por causa de adaptação, né? Mesmo do país, né? Aí parece hoje, parece que ele sumiu, né? Não sei nem que time ele tá. Mas analisando aqui, mais pela diretoria, o Fernando Pacheco foi uma aposta, né? Foi uma promessa, mas foi uma promessa que não rendeu. Então, para mim, nota 2 ali. Fez com essa 2 também. Luca. Luca, só por o gol de falta que ele fez, se não me engano, contra o Cuiabá. Inter. Isso, contra o Inter. Para mim é 5 para baixo. Porque ele tinha as questões dele, né? Foi nem gol de falta, foi gol limpo. Mas ele fez um gol de falta também. Pode pesquisar aí. Então, ele fez um gol de falta do Fluminense. Então foi gol de falta igual limpo. O Luca teve umas questões físicas e questões técnicas, mas ele teve umas partidas boas para o Fluminense, né? Tecnicamente, como o Bruno Silva teve, por exemplo. Então aí é do 5 para baixo. Cara, eu subiria o Bruno Silva junto com a Ayrton e colocaria o Luca na 3. Show, pode fazer isso. Tá ótimo. A gente tá bonzinho hoje. Estamos bonzinho hoje, né? Eu fui mais bonzinho no vídeo com o termo. O Rútia. Comenta sobre ele aí. Bicho, ele foi do elenco campeão da LDU, se eu não me engano, da Sul-Americana de 2009, inclusive junto com o Eric Gonçalves, que é o próximo. Foi basicamente daquela política. Jogou contra a gente e a gente contrata. Inclusive, eu acho que ele foi do elenco daquela reta inicial do Brasileirão 2000. Acho que foi 2009. Que chegou a ter uma galera afastada depois que o Cuca sumiu. Inclusive ele, eu acho que foi um desses. Cara... Vamos inaugurar essa nota, o 6, então? Beleza. Eric Gonçalves, do argentino. Quem é o próximo? Cortou aqui para mim. Eric Gonçalves foi na mesma onda. Trouxeram da LDU porque ele se destacou contra a gente. Então bota ali no 6 também. Léo Fernandes. Então, Léo Fernandes. O Léo Fernandes, aí eu tenho um pouco de ódio na parte ali do scout do Fluminense. Porque o Fluminense já estava começando a contratar com responsabilidade, né? Porque eu acho que ele veio para o Fluminense no meado de 2023. Era uma época que a gente não estava jogando bem. Ali foi depois da vitória contra o River Plate do 5-1. Teve uma época que a gente não estava jogando bem ali nos começos dos meses e a gente começou a contratar, né? O Léo Fernandes, ele era bom tecnicamente, né? Só que eu até fui pesquisar mais sobre ele, né? E eu nem sou formado em scout de time nenhum. Eu via nele ali, e também pelas algumas coisas, que ele não tinha ali o modelo que o Diniz gosta. O Léo Fernandes, ele é bom tecnicamente, só que dava para ver que ele não daria certo. Ele era bom jogador. E hoje ele tá jogando bem lá no Peñarol,
Penharol, onde ele tá, né? E só que tem jogadores que funcionam em alguns times, né? E tem outros jogadores que não funcionam em outros times. Então, eu botaria ele ali no 7, justamente por causa disso. Ele também não. Ele também. Aí acho que a gente pagou $1 milhão por ele, né? Por empréstimo, e por uma opção de compra que era relativamente grande. Então, ele tinha que mostrar mais, né? Era a responsabilidade dele disso, né? Pelo menos valeu aquela assistência ali pro Samuel Xavier, né? E aquele gol de falta que lindo que eu vi no Maracanã. Aquele gol de falta eu vi no Maracanã foi a coisa mais linda que eu já vi no Maracanã. Cara, e isso tem culpa do Diniz também, porque deve ter sido um pedido dele, e o Terão está caminhando a passo do Larcos para ser o novo Léo Fernandes, por culpa também do Diniz. Mas o Terãs, a gente. O Léo Fernandes, ele entrava nos jogos, pelo menos. O Terãs não entra. Como é que ele vai mostrar que ele é ruim? Entre aspas, né? Que a gente sabe que o Terãs não é ruim. Como é que ele vai mostrar que serve para jogar nesse time? Né? Na posição agora vai escalando ele, diz. Acho que ele não vai servir. Né? Já tô logo falando. Só que eu não sou técnico. Vou deixar esse problema aí com o Diniz. Mas pô, tem que botar o cara para jogar, pô. Vamos prosseguir aí. Agora vai ser um combo de contratações bizarríssimas. Cláudio Aquino. Bizarro, né, cara? Foi o mesmo modelo do Kaique e do Júnior Dutra. Contratou um monte de gente para ver se vai dar certo. E foi mais uma decepção. Pesado em campo. Muito pesado em campo, cara. Meu Deus do céu. Pode botar ele lá em cima. Para mim é justo. Para mim é junto com o Kaique. Quer dizer, junto com o Kaique não. Ele vai no Norwich. Que ele foi uma contratação que se jogou uma partida inteira, jogou muito pesado e não fez nada. Bota o Kaique nesse nome também, cara. Pelo amor de Deus. Por favor. Ele tem que ser um dos top lá em cima. Esse Paraguai aqui, que era o queridinho do Romerito, Alexis Rojas. Cara, eu lembro dele. Fala um pouquinho dele aí. Alexis Rojas. Eu não lembro do ano que ele jogou, cara. Eu acho que ele foi na época do Aquino. Só que tem um porém. O Rojas não entrou em campo. Porque, como dá para ver muito bem nessa imagem, quer dizer, se for por essa imagem, ele era raquítico, pô. Aí tiveram que fazer o trabalho muscular e ele não jogou. É engraçado que o Fluminense, ele tipo assim, tinha aquela questão de contratar jogador ruim, só que estrangeiro, né? E se o John Arias fosse... se o John Arias ele fosse brasileiro, né? Se jogasse aqui no Brasil, talvez ele não tivesse tanta mídia, porque parece que o estrangeiro sempre é o mais forte, né? E demorou, né? Então pode botar o Orras aí na oitava colocação. E ele era da época da Draúde, então foi, acho que 16, 17, por aí. Marquinho, na sua segunda passagem pelo Fluminense. Cara, vou te falar. Eu lembro do Marquinho nessa segunda passagem. Teve as partidas boas. Eu lembro que ele não quis sair do Fluminense, né? Queria ter mostrado mais. Para te ganhar um tempo, eu botaria ele no 3. Ali abaixo de Ayrton e Bruno Silva. Eu não lembro. Eu sei que ele foi um dos que foi demitido por WhatsApp. Isso daí eu lembro. Que foi na gestão. Que foi na falta de gestão, na verdade, do Peter. Ed Carlos, nosso zagueirão de 2009. Cara, te falar, eu botaria o Ed Carlos lá em cima também. Foi tipo. A gente teve
zagueiro e nível técnico bizarro. Gun e Leandro Eusébio, que eram dois zagueiros de, vamos dizer assim, baixo nível técnico, mas que acabaram entregando muito, até porque encaixaram junto com o Muricy, com o Muricy e com o Abel. Ele daqui foi um cara que não entregou tanto para ser bonzinho e não conseguiu encaixar. Bota junto ele com no o 8 Rojas, também. eu acho que é mais justo. Pode botar no 8. E nosso último nome. Então, o Rui Cabeção, cara. Ó, a verdade é que ele não jogou bem no Fluminense porque ele não tinha mais cabeça pro futebol, né? Essa é a verdade. Gostou da piada? Então, tava esperando o momento chegar aí pra contar a piada. Tava esperando você. Enfim, cara, o Rui Cabeção, eu lembro que ele acho que ele veio antes. Ele veio depois ou antes do Bruno? Antes. Eu não lembro exatamente. E era uma época que a gente estava jogando bem com lateral, né? A gente estava bom de lateral. Então ele foi antes do Mariano, inclusive. Jogou de titular, né? Algumas partidas e deixou muito a desejar, né? Foi uma decepção. Foi o caso do o jogador que era bom, só que não jogou bem. Só que ele entra no mesma coisa do Egídio. Egídio teve momentos bons na sua carreira, né, Egídio? Egídio foi campeão da Copa do Brasil pelo Cruzeiro, né? Egídio ganhou muita coisa, ganhou Copa do Brasil, se não me falha a memória, chegou a ganhar Libertadores também, ele ganhou coisa pra caramba. Aí chegou depois teve aquela 2019 patético no Cruzeiro, fez muitas partidas muito mal no Fluminense, então eu comparo ele da mesma forma do que eu vejo o Egídio, a passagem do Egídio para o Fluminense. Então eu botaria ele ali junto com o Léo Fernandes, cara, no sétimo. Cara, eu só vou discordar na parte de comparar com o Egídio, que Egídio, apesar de não ser um exímio nível técnico para a lateral esquerda, ele até conseguiu ser mais útil do que o próprio Rui Cabeção, e acho que até em relação ao nível técnico ele foi bem maior do que o do Rui Cabeção, mas a nota 7 está muito justo. Impressionante, a gente precisava dele na defesa, né? Aí uma hora entrava o Danilo Barcelos, né? Que ele era bom de bola parada, aí a gente preferiu o Egídio. Aí quando ele estava o Egídio, a gente preferiu o Danilo Barcelos. Aí, meu Deus, que era dor de cabeça. Né? Mas enfim, o nome Egídio tem, só que é muito limitado, né? Chegou num momento do Fluminense que estava muito limitado. Era isso. Pronto, a gente fechou agora. Acabou que ficou um certinho na 10, outro na 0, e o restante foi 2 nomes para cada nota. Eu acho que ficou muito coerente, acho que ficou muito justo também esse ranking aí, né? E a gente encerra o nosso vídeo, né, que já está muito grande, assim, né? Gostou? Só para fechar, vamos reler aqui, até porque as imagens estão muito pequenas. Tá, Ciro na 0, Rainer e Alana 1, Guilherme Fernando Pacheco na 2, Luque Marquinhos na 3, Ayrton e Bruno Silva na 4, Kelvin Giovanni na 5, o Ruth e Eck Gonçalves na 6, Léo Fernandes e Rui Cabeção na 7, Rojas e Eric Carlos na 8, Aquino e Kaique na 9 e Robinho na 10. E é isso. Finalizando mais um vídeo aqui. Se você puder, se você gostou, dá um like aí no vídeo e escreva também sugestões de ranking pra gente fazer, porque a gente adora esses vídeos, a gente adora cornetar, né? Então é isso, né? Se inscrevam no canal também, galera. É isso, muito obrigado, até a próxima. Aí, valeu.